Vamos direto ao que interessa. Essa análise aqui não é sobre o básico, nem sobre papo motivacional. O foco é a biomecânica hormonal, o que de fato separa uma performance mediana de uma performance executiva, de pico. É hora de deixar de lado as métricas de vaidade e olhar para o que gera o que a gente pode chamar de lucro biológico. Ok, vamos começar por aqui. O primeiro grande erro, e é um erro clássico, é focar na testosterona total. Isso, na prática, é pura vaidade. A moeda de troca real, o que de fato importa para a performance, é a testosterona livre e, principalmente, o DHT, a dihidrotestosterona. É aqui que o jogo de verdade é jogado. E por que essa obsessão toda com o DHT? Simples, porque ele é de 3 a 5 vezes mais potente em termos androgênicos do que a própria testosterona. É o DHT que comanda a força do sinal neural, a densidade muscular e aquele drive assertivo, sabe? Essencial para liderar. Então, a gente percebe que o objetivo aqui não é só ter números altos no exame de sangue. O segredo está na conversão otimizada para DHT e em ter receptores celulares, bem, prontos para receber essa mensagem. Vamos ver como construir exatamente isso. Certo, agora vamos para a base, o alicerce inegociável de todo esse sistema hormonal. É bom pensar nisso como a fundação de um prédio. Se ela for fraca, não adianta, toda a estrutura de performance vai ruir. Pequenas deficiências aqui são, na verdade, gargalos gigantes na produção. O zinco, por exemplo, age como um guarda-costas, impedindo que a testosterona vire estrogênio. O magnésio é um cofator essencial. E a vitamina D3? Olha, nem é uma vitamina, é um pré-hormônio poderosíssimo para o sistema inteiro. Agora, um elemento que muda o jogo de verdade é o boro. Eu gosto de chamar ele de multiplicador de lucro. A função primária dele é lidar com uma proteína chamada SHBG, a globulina ligadora de hormônios sexuais, que é basicamente uma ladra de testosterona. E esse slide ilustra perfeitamente como ele funciona. A SHBG fica circulando pelo sangue e prende a testosterona, deixando ela inútil. Mas aí, quando o boro entra no sistema, ele se liga na SHBG primeiro, ele a sequestra. E o resultado? Fica muito mais testosterona livre, ativa e pronta para o trabalho. E a creatina? Bem, ela vai muito além de dar energia para os músculos. Nesse contexto específico, ela otimiza a metilação, que é um processo metabólico chave. É isso que fornece a combustível para a enzima 5-alfa-redutase fazer a mágica, converter testosterona no superpotente DHT. Ok, fundação sólida. Agora é hora de ligar o motor de otimização. O foco aqui é pura sinalização, é dizer para o corpo produzir mais, só que de forma inteligente. O Tonkatchi é fascinante. Ele não só atua direto nas células de Leydig, as fábricas de testosterona, como também reduz o cortisol, aquele hormônio do estresse que simplesmente destrói a performance. É literalmente como soltar o freio de mão da produção hormonal natural. Já a Fadoja agrestis, ela funciona de um jeito diferente. Ela imita o hormônio luteinizante, o LH. É como se fosse um sinal de Wi-Fi muito potente, mandando uma ordem direta para os testículos. Aumentem a produção. Mas, um ponto de atenção, ela exige o uso em ciclos estratégicos, para não dessensibilizar os receptores e garantir que continue funcionando no longo prazo. E aqui, compostos ancestrais com comprovação bem moderna. Cistante e shilajit, eles aumentam as enzimas que criam os hormônios e ainda fornecem os minerais traço que garantem a saúde da fábrica, otimizando toda a matéria-prima. Certo, a produção já está otimizada. Agora, o foco muda. Muda para a eficiência. Porque não adianta nada ter um motor V8 se a potência não chega nas rodas, certo? É aqui que entra a estratégia de receptores. Essa frase aqui resume tudo. Não crie apenas mais hormônio, crie mais portas para ele entrar. Não adianta ter um mar de testosterona no sangue se ela não consegue entrar nas células para fazer o seu trabalho. É exatamente esse o papel da L-carnitina L-tetrato. Ela não produz hormônio. O que ela faz é aumentar a densidade dos receptores androgênicos nas células, ou seja, mais portas. Mais receptores significa que a testosterona que já está ali circulando consegue agir de forma muito mais rápida e eficaz. E por último, mas não menos importante, a gestão do estresse com ashwagandha. Manter o cortisol baixo não é uma opção, é uma necessidade. O cortisol é o grande inimigo da testosterona. Controlar ele é basicamente criar o ambiente perfeito para a testosterona reinar. Isso nos traz a uma confusão muito, mas muito comum no mercado. Existe uma diferença brutal entre um suplemento que dá um boost na libido e um que promove uma mudança biológica de verdade.
E essa tabela deixa a distinção bem clara. Suplementos como tríbulos são cosméticos. Eles focam no fluxo sanguíneo, no drive momentâneo. Já os construtores de motor, como o boro e o Tom-Catali, esses impactam diretamente o sistema. Eles não mudam a aparência do carro, eles trocam o motor. Só uma nota um pouco mais avançada para mostrar a profundidade disso. LDN, ou naltrexona em baixa dose. Isso aqui já é uma intervenção de nível médico que pode forçar um rebote de LH. É muito eficaz, mas exige uma precisão cirúrgica e um acompanhamento clínico rigoroso. Definitivamente não é para amadores. E para fechar, a mensagem final é essa: chega de suplementar no escuro, otimizar a base, liberar a testosterona útil e sensibilizar os receptores. Performance de alto nível não tem a ver com sorte, não tem a ver com motivação, é pura e simples matemática biológica.